eu quero falar sobre uma das virtudes. Gálatas 5, 22 e 23. Já deveria saber de cor, o que é isso? Gálatas 5, 22 e 23. Ah, isso não é ponta da língua, pastor. Mas o fruto do Espírito é o quê? Ah, depois que você abre... Não. Estou olhando para o senhor, mas estou olhando para mim. Agora eu depois você abre. Carne crachá. É a longanimidade, acabou, quase não pode ter mentira, pastor. Quem achou, leia. Tem caneta aí, ó. O Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem alguma versão que fala fidelidade e fé? Não, né? Sim. Não. A minha fala benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aí. Tá? Fidelidade ou fé. A palavra no grego é a mesma. Pistes. A minha diz paciência. Fidelidade? Não, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Foge totalmente a virtude, hein? Fala paz, alegria, amor, fala alegria e paz. Fala amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, amabilidade, longanimidade, paciência, tá certo. fidelidade. Longânimo é o paciente, é o que Fé é espicha. fidelidade aí. Fidelidade. Fidelidade. O que é fidelidade, sabendo que é o mesmo termo que se usa, a mesma base grega que se usa para fé é fidelidade. Nós queremos falar sobre esta virtude. Eu não vou falar sobre o fruto do Espírito, sobre fidelidade. As três virtudes que são desenvolvidas por nós. Tá? Nós temos as três que emanam de Deus: amor, alegria e paz. As três que são relacionais, que nós temos que desenvolver com os nossos pares. E as três que nós temos que desenvolver para a vida. O que é fidelidade? Quando você vai para a raiz falar sobre fé, fé, ela apresenta graduações, níveis, e tem 4 tipos de fé. A Bíblia mostra pessoas com pouca fé e pessoas com muita fé. E outras com nenhuma. Não, eu acho que todos nós temos fé. Quando você fala que nós temos 4 tipos de fé, nós temos uma fé que todos nós temos. Por que você passa no sinal verde? Acredito que não vai vir ninguém, mas se vier uma menina da vida aí, pá, doido. Veja, então você tem fé. Todas as pessoas fazem isso porque esse nível de fé todo mundo tem. É a fé de Tomé. Se eu não colocar o dedo, Não vou acreditar. se não tiver verde, tá entendendo? Todos nós desenvolvemos. A pessoa sem Deus tem esse tipo de fé. Agora, tem outra fé também que Judas fala de fé comum, é a fé salvífica, é a fé básica para a salvação. Porque sem fé você não será salvo. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas para não crer. Então as pessoas estão com uma chapa, eu sempre imagino, está com uma placa de bronze sobre a mente. A hora que alguém fala, essa placa, neste momento que ela dá uma fresta, o Espírito entra em ação. Esta fé comum, juntamente com o arrependimento,
que você é tocado pela palavra, você se converte. Gera salvação. Gera salvação. Atos 9, né, que diz que convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 9 é a conversão de Paulo. Atos 2. Começa a ler a Bíblia gravando. Vou te ensinar a gravar para ficar mais fácil para o pregador. Obrigado, mestre. 10 é Enéas, é Cornélio. Então você vai falando isso na Bíblia. Capítulo 10 é Cornélio. Capítulo 9 é a conversão de Paulo. Capítulo 8 a perseguição da igreja de Filipe, em Samaria. O bom na cadeia que o cara chega assim, fala um versículo para mim, olha que está escrito, olha meu irmão, eu sei o versículo, mas depois eu te falo onde está. Na semana que vem eu te falo onde está. Igual eu, às vezes eu sei o versículo, mas me perguntam onde está. O endereço você não sabe. Mas por que você guarda tanta porcaria inútil? Quem falou isso? Eu sei. Isso, inútil? É. Eu não, senhor. Você não sabe na sua casa onde estão as coisas? Sei. Mais ou menos, né? Homem não sabe direito. Eu sei, senhora, que quem arruma a casa sou eu, minha senhora. Quem arruma a cozinha sou eu. Eu sei de tudo da cozinha. Então, mas você se lembra, a palavra de Deus, quando manuseia bem a palavra da verdade, que pode salvar tanto a ti como os que te ouvem. Então nós temos que... Eu não fico triste, sabe por quê? Não. Porque ele lê a Bíblia desde pequeno. E por que você não lê também? Eu não lia porque eu não era ensinada a ler. Eu era ensinada mais a orar. Orar, exatamente. Ler era muito pouco. Estou errada, estou. Porque desde quando eu casei eu vejo você ler na Bíblia. Mas é aquela história, você vai se enrolando com as coisas do dia a dia e não lê muito. Aí fica assim. Veja, a fidelidade tem muitas coisas a ver com conhecimento da Bíblia. Porque nós estamos falando dessa fé salvífica. E tem a fé dom espiritual. Essa é a fé que ministra maravilhas, curas, tá? Vem sobre, está no capítulo 12, versículo 9 de 1 Coríntios. Então é dom espiritual. É outro tipo de fé. E tem esta fé que está no fruto. Por isso que a gente está falando aqui, incentivando, esta fé é desenvolvida. A Bíblia mostra que o desenvolvimento da fé, ela pode vir de duas maneiras ou duas fontes. Romanos 10 e 17, a fé vem pelo ouvir, e a fé vem pelo agir do Espírito Santo. Então você tem duas fontes que injeta a fé no nosso coração. A fé é fruto. Eu sempre, quando penso no fruto, você pensa numa massa que toda ela faz sentido. Ela está envolvida com todas as virtudes, embora muitas pessoas tenham um fruto incompleto. Ele pode desenvolver algumas virtudes e não outras. Então, não é ainda o fruto, porque a Bíblia esclarece, o fruto do Espírito ela tem que ter todas as 9 virtudes. Mas muitas vezes nós desenvolvemos essas virtudes pessoais e não desenvolvemos as virtudes que vêm de Deus, porque depende da minha busca. Outras vezes eu busco mais as coisas que vêm de Deus, eu vivo o amor, eu tenho alegria e tenho paz, desfruto disso, mas não tenho, nem sou fiel, nem manso e muito menos tenho domínio próprio. Porque se eu não tiver isto, eu não vou conseguir fazer a do meio. Porque a do meio aparentemente é mais fácil e é mais difícil.
a nossa relação com o meio ambiente, conosco, com as pessoas. A gente se espinha muito. Se você não tiver base no amor, a gente não vai viver sem espinhar. Tá? É difícil, o relacionamento não é fácil. Então, a Bíblia diz que o fruto, para ser completo, ele precisa ter as 9. Mas voltando aqui, o tipo de fé. Fidelidade é uma vida de lealdade, de confiabilidade e de uma vida inabalável diante de Deus. Esta virtude está lá nele. A Bíblia diz: Deus é fiel. Então Deus, ele tem uma fidelidade que não se corrompe, ele é fiel. Tudo que você pede a Deus, ele vai te dar, porque ele é fiel. E ele espera de nós este retorno fiel, fidelidade. Uma vida profunda em Deus. Fidelidade tem tudo a ver com o que nós falamos a semana passada. Quem se lembra o que nós falamos semana passada? Você não estava aqui não, né? Tava? Ou você estava lá em cima? Eu dei aula semana passada. Não, foi semana passada. Me livra aí, garoto. Acho que dei aula semana passada lá, não lembro não. Eu tenho que fazer o suco. Deus. Hein? Suco das crianças? Eu perguntei o seguinte: por que é difícil parecer com Jesus? Não foi isso? Você deveria ler algumas biografias de missionários. Tem alguns missionários que impactam a vida da gente. Tem um missionário que ele foi para uma aldeia da África. What's your name? David Livingstone. David. Ah, já ouvi falar desse cara. É missionário famoso. E ele propôs no coração: na aldeia que eu vou morar, eu não vou pregar o Evangelho, eu vou viver o Evangelho. Já ouvi isso. Sobre, só leva no segundo nome, pastor. Livingstone. E ele pregou nas aldeias vizinhas muitos anos. Ele morava nessa aldeia. Ele teve que sair e voltar porque ele estava velho e a saúde abalada por muitas serpentes terem mordido ele. Ele vem fazer o tratamento e vai um outro missionário para lá. Ah, o senhor já falou disso. E o missionário, a primeira coisa que ele vai pregar na aldeia que esse missionário vivia. E aí ele começa a falar de Jesus. E aí os africanos ouvem, falando: nós conhecemos esse homem. Aí ele pergunta: quem? Jesus? Não, ele não tem esse nome. Nós conhecemos ele por Livingstone. Então ele viveu tanto o Evangelho que as pessoas, quando falou-se de Jesus para ele, falaram: nós conhecemos. Esse cara morou aqui. Tá? Então, fidelidade é esse tipo de vida que Deus espera. Viver de maneira que transpareça Jesus, ser fiel ao Senhor. Então, para você desenvolver uma vida leal a Deus, aonde não há falseta na nossa vida, mas expressa a realidade, a gente vê na Bíblia. Por isso que o conhecimento é fundamental. Nós costumamos muitas vezes, eu me pego muitas vezes brincando assim, com meias verdades. A Bíblia condena isso. A fidelidade na nossa vida tem que tirar todas essas tipos de brincadeira. Seja a vossa palavra sim e Mas não fala não. um tipo de brincadeira. Fala um tipo de brincadeira que
não é uma inteira verdade. Quando você fala para fulano, ó, eu pensei isso, tal coisa assim, você atribui uma coisa que não é verdade. Só está chamando Orando por você. Hein? Estou orando por E você. não está. Ah, Tá? tá. Obrigado. Mentira? É mentira. A pessoa que muitas vezes pede para você orar, você assume um compromisso com ela, ela fala aqui, ela chega e aí, irmã, tá orando? Estou orando. Mas você nunca lembrou de orar. Se eu não orar de joelho, mas quando eu deixo aquela pessoa, eu já... Tá? Então, a fidelidade a Deus, nós temos que expressar nesta maneira. Você ser íntegro com você mesmo. Não, irmã, eu ainda não orei. Mas via de regra a gente não fala isso. Por quê? É foro pessoal. Só quem sonda isso é Deus. A fidelidade é coração diante de Deus. E a gente muitas vezes somos pegos numa situação. Por quê? Porque nós não olhamos a Bíblia com critério. Jesus disse que você falar disso é de procedência maligna. Olha a gravidade da coisa. Se você brincar com meia verdade, você está sendo usado por Satanás. Então, a fidelidade nos leva a isso. Qual é uma característica das pessoas com fidelidade? Obediência. E agora eu pergunto, obedecer a Bíblia é fácil? Matar o eu é complicado. Tá. Mas como que eu posso ser fiel? Eu tenho que começar a olhar esses detalhes, tá? Para ser fiel. Ser fiel, a Bíblia fala lá em Apocalipse, né? Até. Nossa, está cheia a pergunta da vida. Então não pode ser um momento. Tem que ser até. É um desenvolvimento de vida. Então eu tenho que obedecer à palavra de Deus. Onde está escrito isso? Apocalipse, mestre. Qual capítulo, não sabe? Ou é 2 ou é 3. É? Legal. Ou é 2 ou é 3. Aí você já. Esse é o jeito de você pesquisar. Pastor. Você já fez o círculo. 2 ou 3. É mais fácil pesquisar. Eu sei, 2 de 10. Tá no 2, pastor. Pronto. Ali, cheirinho ali, rola o Léo. Então, quando você quer, você já fecha. Por exemplo, você tem Gênesis e Apocalipse. Você tem uma expansão grande de procurar. Quando você fala Apocalipse 2 e 3, você já reduz. Tá? O seu campo de pesquisa é bem menor. E quando você vai lá, curiosamente, e acha, ele vai assentando, vai fixando na sua cabeça. É assim que se guarda. Então você não tem. Para memorizar a Bíblia, você não pode ter preguiça de pensar uma coisa e não lá confirmar. Toda vez que você confirma, ele vai sendo gravado. Tem hora que eu tô aqui na Bíblia, no culto, as pessoas estão pregando, aí automaticamente vem um versículo, tá? Aí para assentar, eu vou lá e confirmo, toda hora. Abro muita Bíblia durante o culto, confirmando, para memorizar. Então, a Bíblia pede que nós sejamos fiéis até a morte. Obedecer a Bíblia com detalhes não é tão fácil. Eu preciso estar debaixo do Espírito. Porque a única capacidade que Deus deixou para nós foi o Espírito para ministrar o nosso coração e mostrar a relevância da palavra para nós. Porque se você olhar as palavras da Bíblia, muitas vezes não vão fazer sentido a nós. Você encontra muitos crentes irados, que a Bíblia fala que não pode irar. Você encontra muitos crentes que falam
palavrão, a Bíblia fala para não falar. Você encontra muitos crentes mentirosos, que a Bíblia fala para não mentir, e a gente convive com isso como uma normalidade. É ou não é? Por quê? Porque eu não procuro desenvolver uma fidelidade a Deus. A Bíblia condena. Se a Bíblia condena que é a expressão da lei de Deus para o cumprimento meu, eu tenho que dar relevância. Mas porque eu não sou fiel ao Senhor, eu passo batido e levo uma vida qualquer. E aí eu vou adotando esses procedimentos. Por isso que a igreja em si, tá? Ela está desqualificando o viver cristão. O viver cristão é a busca da integridade nossa perante o Senhor e perante as pessoas. Por isso que nós estamos insistindo constantemente que nós devemos parecer com Jesus. Jesus era assim. Mas nós somos envolvidos, irmãos, com uma série de coisas à nossa volta que você vai se adaptando, vai tomando forma do mundo. O crente não pode. O mundo faz, dá resultado, nós devemos viver pela lei da palavra, não pelo resultado que acontece aí. Não é fácil viver a fidelidade de Deus. Deus tem que olhar para nós e testemunhar aquele lá. Eu meto a mão no fogo para ele, como Deus fez com João. Então, se nós não tivermos critério de obedecer a palavra, nós vamos viver o evangelho meia boca. A fidelidade exige obediência. E a gente vê isso em várias pessoas do Velho Testamento. Eu fico, quando nós citamos pessoas do Velho Testamento, eles estão numa situação um pouco inferior à que nós estamos hoje. Porque nós temos a revelação. Eles viviam numa expectativa. Nós temos uma realidade, eles viviam numa sombra. Então nós muitas vezes vamos pregar ou ensinar, a gente usa vulto do Velho Testamento. Abraão recebe uma chamada, capítulo 2 de Gênesis, e ele sai. Ele crê. E ele faz uma loucura, porque ele vai para um lugar que ele não conhece, nem sabe para onde é. E ele aguarda uma promessa 25 anos. Ele podia chegar na metade e falar assim: Deus prometeu, não vai cumprir. 10 anos depois que Deus promete a promessa a ele, está no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama e mostra os céus e as estrelas. E a Bíblia diz: e Abraão creu. E isto lhe foi imputado como justiça. Quando Deus disse: não, Abraão, a herança vem de você, e eu vou te fazer uma geração próspera, que você não poderá cortar. Quando ele mostra o céu, ele está apontando através de Isaac a igreja. E a Bíblia diz que ele creu. Veja, não tinha uma pessoa, não tinha um vulto, tinha uma manifestação, uma pessoa dizendo no coração. É muito mais difícil. Hoje todo mundo quer um profeta, né? Que fale ao ouvido dele. Quando Deus pede a Abraão o filho, isso é fidelidade. E ele dá, porque ele obedece ao Senhor. Ele conhecia o Deus que ele servia, e muitas vezes nós não conhecemos. Nós falamos na quinta-feira,
nós não temos o senso de presença. E a presença de Deus se faz presente através da fé. Por isso é impossível agradar a Deus sem fé. E Abraão, ele sabia quem era esta pessoa, mesmo sem ver. Ele falou, ele é fiel. Ele vai cumprir todas as promessas. E ele obedece. E a gente, com toda a revelação que Jesus trouxe desse Deus, a revelação de Deus perfeita é através de Cristo. João diz, só quem pode revelar o Pai é aquele que vem dele. Só Jesus revelou o caráter de Deus. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. É uma revelação. Quem vê Jesus, a pessoa de Jesus, o homem em Jesus, vê a Deus, o caráter de Deus. Então nós temos uma revelação de um Deus próximo, de um Deus presente. Só que nós devemos trazê-lo para o nosso lado. E quando você traz Deus, você olha a Bíblia com um outro critério de obediência. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus conscientemente. Tem muita gente que fala assim, depois eu peço perdão. Pode não dar tempo. Mas tem ou não tem? Você nunca ouviu falar? Tem. Isso Mas aí ele está pedindo um perdão sem ter se arrependido. Né? Para mim isso é rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é como Maldição. pecado e feitiçaria. Então, por isso que é bom conhecer a palavra. Quando eu premedito diante de uma oportunidade para pecar contra o Senhor, pensando no passo seguinte, que é pedir perdão, eu estou rebelde ao Senhor. A obediência exige pureza de coração. Outra coisa importante na lealdade é a sinceridade. A palavra sincero, etimologicamente é isto. Mas por que é isso? Você viveu uma vida de transparência e não de falsidade. De verdade. A palavra surge. Uma pessoa fazia escultura e levava. Não, ela trincava ao longo do caminho. E ele pegava, passava a cera na parte externa e ficava perfeito. E ele ia vender no mercado e as pessoas descobriram e perguntavam, é com cera ou sem cera? Ele falava, é com cera. Então as pessoas compravam a cerâmica sabendo que ela tinha um trinco por dentro. Ele não podia passar, mas ele enfeitava por fora. Então a palavra sincero é sem cera. Você é transparente. Jesus combate os fariseus no capítulo 23 de Mateus. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Lá no versículo 23 ele fala o seguinte: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, isso é bom, mas vocês renegam o principal da lei. Parece como que é? Sacrifício, e ele fala no final a fé. Leia aí, você está com ele aí? 24 e quanto? 23 e 23. 24 é o princípio das vós, coisas. escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer essas coisas. O juízo, a misericórdia e a fé. Então eles tinham um revestimento da lei como uma ordenança, como um arcabouço legal, mas eles não tinham a fé. A fé é fundamental para você viver uma vida de transparência. Se Deus colocasse um raio-x no nosso coração, o que sairia para ele? Fidelidade exige isso. Deus olhar o nosso coração e ver a transparência. A Bíblia diz que o nosso coração, o coração do homem, é um coração enganoso. Ele é mais corrupto do que todas as coisas. Então nós sabemos que temos no coração alguma coisa má. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o coração é o centro. É a parte central da nossa vida, do homem interior. E a Bíblia trata o coração algumas vezes como espírito ou como alma. No Novo Testamento é psique ou soma. No Velho, askenepse. Espírito é rua. Não me lembro agora a palavra. Ruá. Isso aí. Tá? Da teologia, hein? Essa é a palavra. Então, quando você olha o escrito no original, você vai ver muitas vezes o coração com esses dois sentidos. Veja, o coração, Jesus disse que dele procede. Nós temos um coração que acumulou lixo durante grande parte da nossa vida. Uma de herança, né? Herança de vida, herança cultural, herança familiar. A família joga muito lixo no coração da gente. Mas por que não são tratados também? Porque nós temos a capacidade, a absorção. Veja, nós somos de uma geração passada. Qual era o aspecto de ser crente na passada? Menino, não faz isso que o diabo vai te pegar. Não corta o cabelo. As não, roupas também. As roupas. Então, era... Paradigmas, né? Hein? Paradigmas. Então, isso tudo joga no coração da gente. Tem um pastor aí levantando isso, tá? Está proibindo de cortar cabelo, ver televisão, a igreja dele vai acabar no mínimo. Não sei. Hoje em dia, Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, tem gente que gosta. E acho que está Olha, Eli, é mais fácil você obedecer essas ordens de homem do que obedecer a Deus. meu Deus. Porque você se acha protegido. Você não corta que você vai para o inferno. Você não vê televisão que você vai para o inferno. Então, as pessoas quando você tem a liberdade de decidir... Não, mas rapaz. É muito mais fácil. Você pode olhar. Igreja com costume geralmente tem muita gente. A igreja que eu também não quero pegar em casa. É assim. Não corta uma pontinha do cabelo. Não pode. Só usa saia. Senão você não vai para o inferno. Qualquer coisinha que fizer, fica lá no banco. Você tem uma garantia, pelo menos aparente, que você está indo para o céu. E muitas vezes não está. Só com seus esforços. Quando você olha... Vamos perguntar uma coisa. Nós aqui batemos na leitura da Bíblia. Tem muito crente, mas uma massa grande que frequenta a igreja, que não lê Bíblia. Você acha isso possível? Eu acho. Não sei, cara. Impossível. O cara morre, pastor, se não ler a Bíblia, se não buscar uma coisa. Rapaz,
Não lê, rapaz, não lê Bíblia, não tem conhecimento. Porque a Bíblia conhece a verdade e a verdade te liberta. É ela que vai te abrir a mente, vai fazer expandir. Não lê. Não leu. A escola dominical é um arraso. É. Aí eu parei na escola dominical, fiz rebelião, falei, Deus, eu não vou mais. Porque se não lê, aí a pessoa não lê, chega lá, ela vai ler a revistinha. Lê a revista, que é comentário de pessoas. Então não lê. E você não lendo, você não aprende. Você vai aprender, não corta cabelo, não usa cinto, não usa calça, vai aprender isso. Olha, eu sentei com uma mulher lá em Mato Grosso. Eu fui num sítio, o colega, hein? E a mulher falou, ela tinha uma assembleia ali, onde você frequenta ali. Aí ela falou, eu não consigo ver esses crentes de calça, nem com brinco, não sei o que. Ela estava renegando. Eu falei, só sabe ler? Ela falou, não sei ler. Meu problema está aí. Só não lê a Bíblia e fica ouvindo pastor. E o pastor está todo errado. Aí Lia chega. Aí eu falei com ela, você está vendo aquela mulher ali? Aquela mulher é crente. A senhora acredita? Eu estou ali no fogo. Eu estava dentro de uma sombra conversando com a mulher. Calça comprida? Calça comprida, brinco, a mulher estava recebendo tudo isso, cara, é legal, hein? Depois eu conversei com ela, ela é legal, conversei direitinho. Mas as coisas criam uma fortaleza na mente tão grande. Ela não aceita. É muito difícil você destruir essa fortaleza. Minha mãe não aceita, não. Rapaz, é complicado. Eu falei, ó, aquela mulher, ela é mais crente que muitas das suas irmãs lá do círculo de oração. Porque ela ora e não conversa. Falei com a mulher, ela era sogra do meu amigo. Rapaz, o ensinamento é esse. Você acha que tem fundamento e tem segurança de ir para o céu uma pessoa estreita? Por isso que Jesus disse no 23, vocês estão deixando o fundamento. Misericórdia, o que ele disse depois? 23. Desprezais o mais importante. Desprezais o mais importante. O juízo, a misericórdia e a fé. E a fé. Então, as pessoas... 24 fala, condutores cegos, quais um mosquito ebuliza um camelo. Então, mas isso nós recebemos de herança, porque a igreja que eu passei a juventude foi isso. Eu não podia jogar bola porque não tinha, era exclusão. Se eu jogasse bola, se eu corresse lá no meio do mato, eu ia longe jogar. Se o pastor soubesse, ele me chamava. Pastor, meu irmão está até hoje desviado por esse motivo aí. Porque ele foi excluído, porque minha mãe ligou para o pastor, falou com o pastor que meu irmão estava jogando fliperama, jogando bola. O pastor excluiu meu irmão. Sem conversar. Sem conversar. Muita gente. E já tem 20 anos que meu irmão não aceita nem Mas que esse ele vem. Eu tenho que orar. Entendeu? Olha, essas coisas vêm entulhadas no nosso coração. Agora, o trabalho para limpar isso é duro, gente. Quando eu trabalhava no banco, olha, um frio, lá em Mato Grosso é frio de doer os ossos. E eu ia de saia, passando um frio, porque a igreja não permitia. Não permitia. Aí um dia eu fui no círculo, eu gostava muito de ir na oração desde aquele tempo. Eu saía na hora do almoço, em vez de almoçar, eu ia para a oração. Aí umas irmãs comentaram lá, esse negócio de comentar coisas é muito complicado. Se a pessoa for fraca, a pessoa vai embora. Comentaram que eu estava fumando, porque minha roupa estava impregnada de cigarro. Mas não era, que eu trabalhava num ambiente que todo mundo fumava, sabe? Então, se você não tiver a cabeça bem certinha, bem no lugar, você... Veja, Jesus diz o seguinte, capítulo 15 de Mateus, ele diz, o que entra
na boca não contamina, mas o que sai que contamina. Então, a expressão, veja, a expressão, o nosso comportamento e a nossa fala, a origem dele é no coração. Se eu não tiver um coração sincero a Deus para tirar essas coisas, eu de vez em quando vou escandalizar pessoas. Por causa do coração, limpeza do coração. Isso, olha, isso é um processo doloroso para quem passa por isso. Porque você vai mexer com o comportamento. A pior coisa que tem é mexer nas suas ações comportamentais. Você precisa da graça de Deus, do Espírito de Deus, senão você não muda. E a gente vê a dificuldade disso no meio da igreja. Se você manifesta, se uma igreja manifesta poder, sapateio, todo mundo vai se envolver. Mas quando você fala, nós temos que ter um critério, parecer com Jesus, limpar o coração, vai machucar a gente. Ninguém vai querer, porque é dolorido. Você tem que ter uma disposição e se render ao Espírito. E não olhar a vida do outro, olhar a sua vida. A sua vida. O nosso olhar cai no do outro, não olha pra gente. Eu acho que eu já falei aqui, que tem assim, falado muito no meu coração, é sobre julgamento. Nós julgamos muito. Nós julgamos muito, muito, muito. Sabe, às vezes você não julga. Mas eu acho que esse julgamento vem dessa coisa aí do não pode, e aí acaba que você, como não pode, você acaba julgando o outro, fica o tempo todo vigiando o outro. E nós temos que vigiar. Aí a gente aprendeu assim, né? E aí é isso que eu estou falando, para sair da cabeça, essas fortalezas da mente. É complicado. Tá? É muito complicado e todo o processo de limpeza começa em mudança de mentalidade. Veja, você foi entulhado. Isso se compara com aquele processo de Isaac. Isaac teve que desentulhar todos os poços que os filisteus tinham entupido. Eles foram entulhando novamente. E para ele ter água, ele teve que desentulhar todos os poços. Muitas vezes nós temos que fazer isso com a nossa vida espiritual. Porque é um acúmulo de coisas. Gostou da canelinha, pastor? Botou uma canelinha. Bom, hein? Eu já tomei leite com café e canela, mas... Eu ponho a canela dentro do filtro junto com o pó. Canelinha, bom mesmo. E veja, para ter um coração sincero a Deus, fidelidade exige sinceridade. Eu preciso me examinar. Como está o meu coração? Se a gente parar, irmãos, de vez em quando dar uma vistoria, é a mesma coisa. De vez em quando, bom, hoje eu vou fazer limpeza em casa. Você olha, começa a achar umas teias de aranha, você acha coisa no coração para limpar. Só que muitas vezes você limpa a casa, mas não limpa o coração. Mas pode Limpa o quintal, né? Limpa o quintal primeiro, né? A casa fica suja. A parte de fora, quando eu estou limpando lá em casa, ou então lavando louça, e eu falo com o Espírito Santo, falo, Senhor, lava a minha vida como eu estou lavando isso daqui, porque eu sou chata. Então, qual é o padrão nosso para limpeza? É a palavra. Não pode ter rancor no coração. Rancor leva a ressentimento, ressentimento leva a amargura bloqueia a ação de Deus e eu fico mal perante o Senhor. Uma cadeia. E muitas vezes, por isso que eu estou falando, o relacionamento, aquelas três, longânimo, benigno e bondoso, não é fácil de desenvolver. Porque nós passamos por pessoas e podemos ser feridos. Se eu não tiver um bloqueio nas minhas emoções, eu sou ferido.
O cara me diz uma coisa atravessada. Tá na ponta da língua. Se você não tiver o bloqueio, você vai para casa e somatiza aquilo. Não precisa ir para casa não, às vezes é em casa mesmo. Ixi. Você, olha, você se magoa de uma forma tão grande porque a sua mente ajuda. Eu não esperava isso dessa pessoa, mas eu vou dar o troco. Aí você começa. A vingança, né? A vingança. Mas às vezes Olha, você não a pode- relação. Então, Recente. isso dá outro estudo. Quando você começa, você aprende a bloquear as suas emoções. Porque para mim, emoção, na estrutura da alma, mente, emoções e vontade, o calcanhar de Aquiles para mim é emoções. Não tem nem como dizer que não é. E é por isso que as pessoas estão sendo prisioneiras. Esses pânico, depressão, vem tudo de lá. Se você não aprender a bloquear, nós estamos numa guerra, num fronte. Se eu não me proteger, eu vou ser atingido. E você sabe, quando você está desarmado, eu fazia muita guerra de mamona para não machucar. A maceta, hein? Tira a mão, hein, Pedro? Uma tiradeirazinha. Tiradeirazinha. Então você procurava um Malfo. Você descuida, você batia. Hein? Eu fazia guerra com mamona, para não doer, né? Se fosse de pedra, quebrava a cabeça. Mamona não, só deixa a marca. Não, machuca aqui. Mas eu vejo o seguinte: Satanás, ele usa a mesma estratégia. A Bíblia diz que nós temos a proteção, a armadura de Deus. O que abre flanco para Satanás nos atingir? Desobediência é um ponto. Quando a Bíblia fala não minta e você mente, você solta um palavrão, rapaz, ele está ao redor. Por isso que um abismo leva a outro abismo. Daqui a pouco desencadeia. Por quê? Porque eu não observei, não fui sincero comigo. Pode acontecer? Pode. Mas você tem que arrepender no mesmo instante. Fechar a brecha. Porque senão você vai ser alvejado. Então, viver uma vida de sinceridade a Deus, que Deus olha para o nosso coração e vê o coração reto diante dele. Uma outra coisa... Deixa eu só falar um negócio que me veio à mente aqui agora. E como você falou que vem da criação, vem da família, muitas coisas, vem lá da maneira que a gente foi criado, eu tenho muitas coisas que eu me lembro que a minha mãe era assim, sabe? E então, quando ele falou isso daí, eu falei, gente, vem... E coisas que você falava que não ia fazer de jeito nenhum E faz. e tá fazendo. Tá na raiz. Está na raiz. E parece assim que Então, fica o entranhado. poder, veja bem, o poder da palavra de Deus é tremendo. Se você não for tocado pela palavra, você não será mudado. Tiago 1:21 diz que a palavra abrigada no coração é poderosa para limpar de toda mancha, de todo vestígio do mal. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojando de toda impureza. São aqueles traços que ficam nos vidros. E acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então essa impureza, outra versão fala vestígio. É aquilo que você vai limpar o vidro, você fica de longe,
Você viu uma mancha, ó, ficou uma mancha. Ele está dizendo que a palavra de Deus é poderosa para limpar aquele restinho que você deixou lá. Tem uma versão que fala vestígio, né? Vestígio é só... Então... E é vestígio, hein? Não é muito, não. Não, essa impureza. Limpando de toda maldade, que o nosso coração é má. Outra coisa que pede que o fiel seja leal. O que é lealdade? Hein? O que é lealdade? Lealdade a Deus. O que é isso? Fidelidade. Ser fiel. A Bíblia dá alguns exemplos de pessoas desleais. E um deles, muito claro, é Joabe. Quem é Joabe? Era o tio de Davi, comandante do exército de Davi. Levou a notícia para matar lá o Absalão. Não. Ah, não, aí Absalão. Não é aquele que levou para matar o... foi comprando os que eram do lado de Davi, ficavam na porta. Não é logo de confiança. Esse é Absalão. Joabe era o general do exército de Davi. Ele era primo de Davi, filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Então Joabe era primo de Davi, era comandante do exército de Davi. Davi pediu para não matar Absalão. Não matar Absalão. Ele foi e matou. Isso é desleal. Mas ele estava certo. Você sabe que quando eu li isso, eu falei, mas o outro estava certo. Não. Mas ele disse, não mate o jovem Absalão. Não foi leal. Não foi leal. Aí Davi você podia contornar sem matar. Matou Joabe. Ele matou Joabe. E ele também matou Abner. Abner era general do exército de Saul. E Davi tinha dito para não matar. E ele matou Abner. Então, há uma deslealdade à pessoa. E muitas vezes nós somos desleais a Deus. E veja, com Abner foi pior ainda, porque não foi em guerra. Absalão, pelo menos, ele estava ali naquela... Isso aí. Agora, Abner Abner tinha matado o irmão de Joabe. O irmão de Joabe. Foi de vingança, foi de traíra mesmo. E Davi tinha dito para não matar. Não matar. Ele tinha visitado Davi. Para se juntar a Davi. E se juntar a Davi, e na volta, Joabe matou. Isso é história, hein? Ele tinha saído em paz, não? Porque ele era do exército do Roboão. E aí ele tinha saído em paz da casa de Davi. Em paz, e no caminho Joabe mata Abner. E Davi fala, o sangue dele seja sobre você, porque ele não partiu de mim. Ele tinha paz. Então, a deslealdade a Deus, veja, aí vem, essa fidelidade tem tudo a ver com o assentamento da palavra na nossa vida. Se a Bíblia está dizendo não, eu não posso transformar em sim. Quando eu faço isso, eu estou sendo desleal a Deus. Porque essa aqui é a regra de Deus. Desobediência à palavra de Deus é deslealdade a Deus. Eu tenho que ser fiel até a morte. É mole, irmãos? Não. Então, quando nós desenvolvemos uma vida de fidelidade, a gente crê e se torna tão fácil depender de Deus, crendo em Deus dessa forma. Não é, Lia? Eu vou contar para você. Ela crê, mas tem hora que não crê. Ela e nós todos. Hein? Ela e nós.
Mas ele está falando desse caso recente. É, do caso recente. E aí eu tava aqui pensando, falei, meu Deus, como que a gente age em cima das circunstâncias? Porque eu sei o que Deus já fez, eu vi. Sabe? Mas não crê. Desleal. Não é, não. Crê, mas na hora tá balançando. Sabe? Gente, olha, eu não gosto nem de lembrar o que eu passei nessa viagem de Israel. Nessa viagem de Israel. Mas por quê? Por falta de crer. Eu tinha que entender, eu orei muito em cima disso, porque eu fiquei muito magoada. Porque eu achava que era ele que era o insensível, ele que não obedecia, ele que, sabe, ele estava mal e não queria ir no médico. E eu ficava só olhando para ele assim a viagem inteira. Ele dormindo, eu sabia que a glicose estava alta. E eu ficava olhando para ele assim. Eu estou orando ao Senhor, eu falo, Jesus, falei, não sei para quem. Veja. Jesus, me aumenta a fé, porque eu não sou dono da vida. Ó, nós falamos quinta-feira sobre o poder de Deus Criador. Deus sustenta. Olha, Ele não sustenta esse copo, Ele sustenta o universo. O que é o universo para você? Você não imagina a grandeza disto. Deus, para Ele, está entendendo? E a hora que chega na nossa vez, a gente pensa que nós somos uma folha ao vento. Nós temos um Deus que controla. Eu cheguei tão mal. E mal não, irada. Que eu olhava para ele assim e falava assim, o que me fez sofrer tanto desse jeito? Mas porque não creu, você não, é fidelidade, é essa fé que você precisa ter. Eu precisei botar meu joelho no chão e falar, Senhor, tira isso do meu coração. Estou falando. Isso é fidelidade. Porque quando essa fé envolve o meu ser, ela se transforma em fruto. Eu creio aqui, debaixo d'água, lá em cima. Eu estou crendo. Se morrer. Se morrer, morri. Quem é o dono da vida? É a minha preocupação que vai me fazer estender a vida ou é o Senhor que controla? Isso daí, eu não tenho vergonha de falar. É isso daí que precisa ser entranhado em mim. Desenvolva. Isso aí depende de você. Não é Deus, é você. Porque... É relação com pessoas ali. A fidelidade é uma relação com Deus. Mas quando o negócio fica preso... Lia, depois que você descobrir como é que faz, você fala pra gente. Se conta, porque eu faço igualzinho. Eu sei, mas só que precisa crescer. Porque como eu vou contar para vocês botarem em prática. Porque eu estava tão magoada com ele, que eu falei semana passada, que eu pedi perdão para ele na oração. Que eu estava tão magoada. Chamou uma Raulina. Deu uma dura em Marraulina. Porque Marraulina já tinha dado xarope para ele 2 vezes. Ele já estava mal. Ela deu xarope de gripe para ele, deu de manhã e depois deu outra vez lá para as 10h30. E o doutor Celso falou assim, esse xarope aí é um veneno para quem tá. E eu chamei ela disse que eu briguei com ela. Falei assim, Marraulina, não dá mais xarope para Hércules. Sabe, então uma coisa vai gerando outra. E eu fiquei mal, eu fiquei muito mal, o meu físico, o meu espírito. Não confia em Deus? E hoje ainda estou sentindo os reflexos da ira, que eu vivi lá. Da ira que você passou. Não, amor, não era ira, era preocupação e falta de fé em Deus. Porque eu estou clamando ao Senhor uma coisa, Senhor, eu não posso ficar desse jeito quando o Hércules ficar doente. Deus falou para mim, lá no consultório dela, falou, Lia, deixa Hércules, que senão você vai morrer e ele vai ficar. Em casa de novo, tá? Isso! Ontem a gente estava no aniversário. Só uma vez só, né, pastor? Aquela que leva as excursões. Luciana contou de um pastor aí, que a mulher que morreu agora, o cara já está até com Alzheimer, já está com aquela outra vez. É que ele tá com Alzheimer, esqueceu como é que é o casamento. Aí ele vai casar de novo. Veja, essa fidelidade não
faz parte da sua natureza. Fruto é natureza. É natureza de Cristo em nós. Então você tem que ter confiança cega no Senhor. E olha, estou falando uma coisa, isso é desenvolvida por nós. E nós temos dois elementos que eu falei aqui, vocês têm que prestar atenção: a palavra e o Espírito. O desenvolvimento disto é eu crer na palavra, eu tremer diante da palavra. Se eu não relevar a palavra, não adianta, eu não vou ser fiel ao Senhor. Eu tenho que desenvolver. Quem está sustentando todas as coisas, porque o universo é uma bola grande, extremamente grande, suspensa. Aonde está o fundamento da Terra? Ela está apoiada em quê? A ciência diz que ela é redonda. E Deus diz a Jó: aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? A ciência diz que a terra roda, você nunca viu rodar. Tem como. Hein? Mas aí é igual quando você tem uma promessa e você não vê o negócio acontecer. Aí eu acho que você fica igual a terra rodando. Ela roda, mas não sai do lugar. Mas ela tem uma gravitação em torno dos planetas, principalmente do Sol. Tá? E quem controla isso? Se Deus controla essa engrenagem, que é complexa e grande, Ele não vai controlar a sua vida? Fazer o que ele quer. Então, eu preciso crer. Na verdade, ele não vai, né? Porque a gente não deixa. Muitas vezes você não deixa. Então, essa fidelidade tem a ver com o estilo de vida. Qual estilo de vida eu quero para mim? Ficar como folha, indo para lá e para cá, ou ficar no centro da vontade, crer cegamente em Deus? Eu preciso desenvolver isso. Isso é segurança na caminhada. Saber que nós temos um Deus que é fiel, inabalável. E você também pode ser fiel e inabalável. Desenvolver essa virtude em nós. Para na hora da adversidade, você não correr. Davi tinha um lugar que ele corria na hora da adversidade. Qual era? O tempo. O tempo. Na verdade, o tabernáculo. Né? Tabernáculo. Está lá no Salmo 27, leia aí. Salmo 27, versículo, se não me engano, 5. Verso 5. 5 ou 6. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Veja, no dia da adversidade eu estou no lugar mais secreto que existe. Seguro. Seguro, estou na rocha. Tá? Então eu preciso crer, desenvolver esse tipo de fidelidade a Deus, fé. A hora que vem a tempestade, eu sei aonde eu vou. Paulo diz que eu estou escondido em Cristo Jesus, debaixo das asas dele. Então, veja o verso 4 aí. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não, então acho que é o primeiro. Salmos, quanto você leu aí? 27, eu acho que é o verso primeiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Um que fala de que me posso temer, fazer o homem. Acho que é o verso 2 então. Ainda O verso. que o exército se acampe contra mim, Hein? ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará. A minha vida. Então nós temos uma segurança. Deus é o nosso escudo, a nossa rocha. E eu preciso viver uma vida de fé. Quem
Quem é que está imune à adversidade? Nós vamos passar por ela, mas nós temos um Deus que vela pela nossa vida, porque Ele é fiel. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Então, não receie, não. Viva esta vida de fé. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a outra virtude. Qual é? Dessas três? Amor. Não. Esperança. Cuidado. Mansidão.